o temor do Senhor e a família. Quem ama a família? Quem ama Jesus? Agora junta Jesus com a sua família, o que vai dar? Alegria, paz, felicidade, bem-estar, bênçãos, sem medida, sem tamanho. Diz a palavra do Senhor em Atos 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. No original aqui é na celebração da ceia. Eles perseveravam. E nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvo a Deus, porque aqui estamos nós juntos, orando, louvando a Deus, no partir do pão, na celebração da ceia do Senhor. Estamos aqui porque cremos, e o Senhor nos juntou em família, família espiritual, família bendita. Ele sabe o que faz, Ele está certo, Ele é soberano, e nós nos alegramos pelas suas manifestações. Vamos orar? É noite de celebração, é noite de família. Senhor Jesus Cristo, amado Deus, eterno Pai, nós queremos neste momento, Senhor, ó Deus, entrar no repouso, que só entra pela fé aqueles que sabem que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nós, Senhor, nesta hora, nos alegramos pela palavra que tem chegado às nossas vidas e que nesta noite vem, Senhor, trazendo luz, trazendo direção, trazendo, Jesus, ensino, trazendo, Pai, sinais, maravilhas, prodígios na vida dos que creem. Jesus, isto é uma constância. Por isso nós recebemos esta palavra com ações de graças. Queremos fechar esta série, Senhor, sobre o entendimento do temor do Senhor, agora aplicado, Senhor, à nossa família, à nossa casa, ao nosso lar, aquilo que o Senhor estabeleceu e aquilo que o Senhor tem para nós a partir da revelação, do conhecimento, da vivência da Tua palavra. Fala-nos, Pai, mais uma vez a respeito do Teu temor. E acima de tudo, Jesus, ensina-nos a aplicar este conhecimento na nossa casa, na nossa família, Pai. Eu sei que há aqui pessoas com situações de família que são difíceis, Pai. Situações que são complexas, situações que são delicadas para um ser humano tratar, Jesus. Coisas talvez que sejam impossíveis para nós, humanos, mas nada é impossível para Ti, Senhor. Então, já Te apresentamos a nossa família nesta hora, Senhor. Todos os nossos irmãos, pais, filhos, ó Deus, cunhados, cunhadas, genros, sogras, Senhor, noras. Te apresentamos, Jesus, os núcleos familiares, os agregados, aqueles que pertencem, Senhor, por algum motivo a esse nosso laço de família, Jesus. Que nós possamos ver a Tua glória, a Tua honra, o Teu poder nestas casas, Senhor. E que haja testemunho da diferença que faz conhecer a Tua palavra, Jesus, e viver a Tua graça. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E a igreja que crê, diga amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus ama a família. Glória a Deus. Obrigada a vocês dois, diácono Ciro Tiago, pastora Silmara. Meus irmãos amados, eleitos para a vida eterna, chamados por Deus, justificados no sangue de Jesus Cristo, novas criaturas, herdeiros de Deus, perseverantes na doutrina da graça, perseverantes na comunhão dos santos, na ceia do Senhor e nas orações, filhos em cuja alma há temor, e por isso se colocam em posição para ver prodígios, sinais, maravilhas, milagres. Nós encerramos hoje esta série de mensagens sobre o temor do Senhor, que nos tem aberto os olhos e nos tem ensinado o que o Senhor requer de todos nós. O Senhor Jesus, Ele começou há 2 meses nos fazendo refletir sobre o sentimento de independência
E o sentimento de individualidade que se expandiu de tal forma ao ponto de o inimigo das nossas almas conseguir confundir os crentes carnais, misturando em suas cabeças conceitos como independência, liberdade, respeito, submissão, fazendo com que os crentes misturem estes conceitos com libertinagem, com soberba, com desrespeito e com rebeldia. Essa confusão entre liberdade e libertinagem, entre respeito e desrespeito, entre submissão e rebeldia, tem penetrado também na obra de Deus, e nós todos temos visto as consequências, os verdadeiros desastres oriundos dessa confusão na vida de muitos cristãos. Há um espírito anárquico, nós falamos bastante nesta série, que é o espírito do mundo, do anticristo, do império das trevas, que domina o mundo que jaz no maligno. Há um espírito anárquico que adentrou já, não está adentrando, adentrou a igreja de Jesus Cristo, e os cristãos, aqueles que dão muita vazão à sua carne, não se aperceberam ainda de que esta anarquia está em muitas vidas, nas suas vidas, talvez nas suas casas, e, consequentemente, trazem esse espírito de anarquia para a igreja. Portanto, falando sobre tudo isso nestes últimos 2 meses, coube ao altar da igreja levar conhecimento bíblico ao povo de Deus, orar para que Deus iluminasse o entendimento dos incautos, e coube ao altar ensinar àqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que a despeito de toda a modernidade do nosso século, a despeito de toda a anarquia que está por aí em todos os segmentos da sociedade, há um Deus que é santo, justo, verdadeiro, fiel, um Deus que não muda. O nosso Deus, Ele não zomba de nós. Jamais o Senhor zombou de um filho. O Senhor não brinca com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa vida, com os nossos sonhos, com a nossa família. E este Deus que não zomba de nós, também não admite que nós zombemos dele. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O Senhor nos revelou, através da sua santa e bendita palavra, por que há crentes cuja vida é um sofrimento intenso, só dor, só vergonha. Por que nada acontece de novo? Por que as posturas não mudam? A mente não é renovada, a vida não é transformada. Por que a vida de alguns crentes não se desenvolve, não apresenta a manifestação daquelas promessas que estão na Bíblia Sagrada, que não se vê isto acontecer? Por que muitos crentes justificam seus erros sempre culpando os outros? Por que vivem plantando errado? Por que muitos crentes são inconsequentes? Porque dizem sempre que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus disse, quando Deus não falou nada, quando foi apenas o seu coração enganoso e corrupto, que desejou algumas coisas e ele se deixou levar. Em Provérbios 1, nós podemos saber a resposta. Por que estas vidas vivem desta forma? Crentes, dentro de igrejas, com Bíblia na mão, ouvindo sermões, quizás aqueles que já têm olhos iluminados e já receberam até a revelação da graça do Senhor, e a vida não muda. Nós vamos para mais um final de ano, nós vamos adentrar um ano novo, 2013 está batendo as portas. Deus tem algo grande, perfeito, agradável, bom para os seus filhos, essa é a sua vontade, mas tem gente que, apesar de terminar um ano e entrar um outro com grandes promessas, grandes profecias,
não anda, a vida não muda. Deus tem falado que o motivo, pelo menos o básico, está em Provérbios 1, 7, 29 e 31. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o Senhor nos falou nestes meses que há muito crente louco. Louco mesmo. Mais louco do que alguém diagnosticado com um problema mental, que toma um remédio, porque tem de fato uma deficiência. Mas existem pessoas que não têm problemas mentais, não são doentes, não há diagnóstico de loucura, mas que Deus os trata como loucos, chamam estes crentes, esses cristãos de loucos, porque eles desprezam a sabedoria, a prática da palavra, isto é a sabedoria. E eles desprezam o ensino, não querem aprender, porque aprender é viver, é praticar, é seguir com aquele ensinamento. Diz também o versículo 29, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É gente que não gosta quando Deus ensina que tem que mudar. É Deus que aborrece o conhecimento quando este conhecimento trata de mudança de caráter, de mudança de temperamento, de mudança de direção nos negócios, de mudança de procedimentos na família. São pessoas que não preferem e não preferiram o temor do Senhor. Não temem diante de Deus. Continuam fazendo das suas vidas o que bem entende, achando que Deus está nisso. Deus não está numa vida largada, igreja. Deus não está numa vida em que a pessoa faça dela o que ela acha que deva fazer. A nossa vida é preciosa, só temos uma. Temos que fazer o melhor com a vida que Deus nos deu. E fazer o melhor é viver no temor do Senhor. É viver aberto para o conhecimento de Deus. É ser sábio na aplicação daquilo que Deus nos ensina. E o que acontece? A Bíblia explica no versículo 31. Portanto, esta é a conclusão dos loucos. Comerão do fruto do seu procedimento, ou dos seus próprios conselhos se fartarão. Você sabe uma coisa interessante que Deus revelou a mim e ao bispo? A pastora Renata, há muitos meses, neste ano, no decorrer deste ano de 2012, nós até colocamos um editorial, o bispo escreveu um editorial do The Way, eu gostaria que você lesse, porque quando virou o ano, de 2011 para 2012, veio a palavra profética, um ano dos redimidos, nosso ano, de retribuições e fartas colheitas. Quando vira um ano, um novo período se inicia, naturalmente o ser humano se abre para coisas melhores, porque a gente no final do ano vem também carregando um cansaço físico natural do trabalho, dos meses, das lutas, né? Das agruras da própria vida. E quando vem uma palavra, e quando vai virar o ano, parece, né, que lá dentro da gente tem alguma coisa que começa a dizer, ai, eu vou descansar, vai ser melhor, eu vou superar, vem algo bom. Só que a palavra profética, e se Deus diz, Deus faz, é que este ano era o início de retribuições, de fartas colheitas. E nós entendemos que retribuições são retribuições. Redimidos fazem nem sempre coisas certas. Redimidos, salvos, também, se viverem na carne, se forem seduzidos pelo próprio coração enganoso, também plantam errado. E na hora de colher, são redimidos, são salvos. Porém, as colheitas, elas vêm fartas, mas não vêm tão felizes assim, tão boas assim. Então, Provérbios aqui, o sábio Salomão já estava mostrando que quem despreza o conhecimento, quem não tem temor do Senhor, né, quem tira a sabedoria, que é a prática da palavra de Deus, também está plantando. Pensa que não. E essa pessoa vai comer do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Quer dizer que as pessoas que não ouvem o conselho ou os conselhos de Deus, da palavra, elas vão precisar de conselhos para apoiar as suas próprias decisões. Normalmente os conselhos são delas próprias. São das pessoas que pensam como elas, das vozes que nós vimos, que são outras vozes que têm sentido, têm um objetivo, que é levar para o buraco, mas que não é a voz de Deus.
Mas, em contrapartida, nós damos graças a Deus por sua bondade, pela sua longanimidade para conosco, por nos ensinar o temor do Senhor, para nos inspirar a tratar com profundidade desta doutrina bíblica, deixada de lado há muito tempo por muitos ministérios. Eu ouço muita coisa, eu vou ver o que estão pregando, os sermões, né? Não só no Brasil. O Brasil é muito precário de sermões. Mas, às vezes, você encontra alguma coisa em algumas igrejas nos Estados Unidos, né? E você começa a ver no Canadá que tem pessoas esbarrando na graça de Deus, tem pessoas que começam a entender que tem um momento, um mover do Espírito para se viver algo maior, mais profundo, que não é esse auê evangélico que é conhecido até hoje, esse tal avivamento que todo mundo fala e busca. Não é um avivamento produzido por um ministério e nem pela carne de ninguém. Só o Espírito Santo pode produzir o verdadeiro avivamento, mas avivamento sem temor é barulho e é fogo estranho no meio do povo de Deus. Então, ouvindo e vendo muitas coisas, eu percebo que temor do Senhor não é pregado há décadas. Ninguém está falando sobre isso. E isso se falava nos idos de 1900 e bolinha. Por quê? Porque nós estamos vendo, amados, que a sociedade está indo por um caminho e a igreja está começando a pensar que tem que acompanhar o caminho da sociedade. Nós temos, logicamente, que entender as culturas. Deus não quer mudar as culturas, mas Deus quer transformar o homem. E o homem precisa ser transformado para que aquilo que não é bom dentro das culturas também possa ser transformado. Amém? Quem está compreendendo? Amém. Então, eu louvo a Deus porque Deus nos inspirou a tratar disso, né? A não ter medo deste tema, a falar com profundidade, porque este conhecimento, ele faz diferença em nossa vida, em nossa igreja, fez diferença já nesses meses, e nós podemos ver o Senhor cumprindo muitas das suas promessas em nosso meio. Eu louvo a Deus, porque a Igreja Cristo Vive de São Paulo dá ouvidos ao Senhor. Por isso, é para nós aquela promessa de Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor, aqui é medo, pavor, do mal. Receba para a sua vida. Glória a Deus. A igreja testifica desses 18 anos que nós demos e damos ouvidos ao Senhor, sem nos importar com cara feia, com ameaça, com gente que vai embora. Por quê? Porque em 18 anos nós aprendemos a ficar com a voz dele. E esta voz é que nos tem feito habitar seguros, tranquilos e sem medo, sem desespero, sem temor do mal. Então, meus irmãos, nunca se esqueçam que temer a Deus é virar-se contra o pecado, contra o erro. É deixar nascer dentro do coração uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo, uma sensibilidade tão grande, o suficiente para dizer não aos apelos da carne, não à voz do maligno. Isto é temer a Deus. Quando a carne começa a apelar, que quer fazer e quer dar uma direção, é você dizer não, porque você tem temor a Deus e você sabe que isto não vai acabar bem. Quando uma voz que não é a voz de Deus começa a falar alto, a querer te chamar, a querer te seduzir, a querer te induzir, a querer te levar para este ou para aquele lado, é você dizer não. Isto é temer a Deus. Então nós vamos lembrar algumas revelações que Deus nos deu a respeito da definição do temor. Nós começamos com esta definição nos primeiros cultos a respeito deste tema. Temer a Deus é reverenciar, respeitar com sujeição e venerar ao Criador. Não é medo, não é? É uma reverência, é um respeito que tem um submetimento. Eu falei aqui, em algumas mensagens, que nós respeitamos todas as pessoas. As escolhas dos outros, os credos dos outros. Nós, as escolhas e as opções sexuais, respeitamos. Porém, não nos submetemos. Deus não é para ser respeitado apenas. Ele é para ser respeitado
e nós precisamos aprender a nos submeter a Deus. Ele diz, então é do jeito que Ele diz. Ele manda, é do jeito que Ele manda que nós vamos fazer. Então esta é uma definição. Depois, nós vimos uma definição um pouco mais, vamos dizer assim, mais destrinchada. O temor é, portanto, ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados, erros, com a vida fora da palavra, tendo Ele feito tanto em nosso favor, por graça, que somos cuidadosos e zelosos em obedecê-lo em tudo o que fazemos. Diga, em tudo o que fazemos. E eu falei também, né? Esta semana, nas 2 últimas mensagens, eu falei sobre isto aqui que é maravilhoso. O temor do Senhor é o pré-requisito para a obediência. É o acompanhamento do amor. Não existe obediência a Deus sem temor. Aí seria uma imposição, seria uma religião, seria um ritual. E não existe amor sem temor. Não existe isso. O amor, ele requer um princípio, o princípio do temor. Eu amo aquele amor ágape, o amor de Deus, o amor que Paulo ensina em 1 Coríntios 13, aquele amor que tudo suporta, aquele amor que tudo espera, que não se exaspera, que não arde em ciúmes. Amado, uma pessoa só ama desse jeito se ela temer a Deus e entender que isto é um mandamento e é um princípio de Deus para ser obedecido. Portanto, o temor e a obediência, o temor e o amor, eles andam de mãos dadas. Amém? Então, hoje, eu quero abordar sobre o temor de Deus e a família. Por isso, nós vamos lembrar de recomendações bíblicas a respeito do nosso comportamento em família, dentro das nossas casas. Nós também temos ouvido, há muitos anos, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, em alguns sermões, em algumas séries sobre família, que às vezes uma pessoa da família, ela é capaz de falar palavras tão duras, tão ásperas, tão grosseiras a quem ela ama, palavras que ela jamais seria capaz de falar a um desconhecido, a um estranho. Isto é verdade ou não é? É verdade. Infelizmente é verdade. Às vezes, aquela intimidade, aquela proximidade, aquele amor é tão grande que a pessoa confunde um pouco tudo isso com a libertinagem, com o desrespeito, com o espírito anárquico, de falar a quem ama palavras que muitas vezes a pessoa pensaria 1000 vezes se ela falaria aquilo a uma pessoa mais distante, talvez a um desconhecido. Então, falar sobre o temor na família é fundamental. O inimigo sabe que se ele atacar a família, ele destrói a igreja de Jesus Cristo, ele destrói a sociedade, ele destrói os valores, ele destrói a estrutura de um futuro, ele destrói o mundo, ele destrói a humanidade. Então nós precisamos pensar melhor em cuidar da nossa família, em levar este temor do Senhor para dentro das nossas casas, porque já que Ele é o princípio de tudo, princípio do amor, princípio da obediência, princípio da prosperidade, princípio da riqueza, princípio dos livramentos, princípio de salvação, o temor é o princípio da aplicação da palavra, o temor é o princípio da proteção divina, o temor é o princípio de tudo. Então nós queremos tudo isso de bem para a nossa família, para a nossa casa. Então nós temos que ser inteligentes, e nós aprendemos aqui que nós devemos pedir em oração inteligência, entendimento, sabedoria, porque aí nós vamos compreender e entender o temor do Senhor. Então, nós somos inteligentes, nós queremos que Deus se manifeste em casa. O que eu tenho que fazer para que tudo isso seja real na minha família, no meu lar? Eu tenho que levar o temor para dentro de casa. Ok, então eu vou levar o temor para dentro da minha casa. Nós estamos vivendo um período de festas de final de ano. E as famílias vão se reunir em torno de mesas para almoçar, para jantar, para festejar o Natal, o Réveillon, o encerramento de um período, trocar presentes, festejar formaturas, enfim, realizações, fechamento de empresas, festas de confraternização. Deus espera que em todo esse conhecimento que Ele nos deu,
e toda essa revelação a respeito do temor seja agora colocada em prática no nosso viver diário. Se não, amados, nós viemos aqui, ouvimos palavras belíssimas, sermões profundos, muita revelação de Deus, e isto vai se perder, perdemos o nosso tempo. Afinal, é a prática do temor que produz a verdadeira sabedoria. Então sejamos sábios, a começar pelas nossas casas, amém? Diga assim: eu quero ser sábio, a começar pela minha casa. Muito bem. Então, ponto número 1. Família é um projeto de Deus. Diga, família é um projeto de Deus. Deus se enganou, igreja, com família? Não. Ele é perfeito, Ele é Deus. Tudo que Ele fez foi bom, maravilhoso. Família é um projeto de Deus. Então, em Gênesis 2, 18 e 24, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem inventou esta história de casamento foi Deus. Não foi padre, não foi rabino, não foi pastor. Foi Deus que criou isto. Ele disse: não é bom, solidão não é uma coisa boa. Então eu vou resolver esta questão da solidão do homem, para que o homem seja feliz, para que a mulher seja feliz. Eu vou formar uma família. Foi Deus que criou a família. Não resmungue, não blasfeme, não murmure, não use palavras e jargões do mundo para falar sobre casamento, sobre família. Família é de Deus. Diz o versículo 24: por isso, deixa o homem pai e mãe, deixa. Amado, não é abandona, pisa, maltrata, é deixa. Homem tem que sair da casa dos seus pais e a mulher também e deixar, cortar o cordão umbilical para formar uma nova família. Deus estabeleceu que assim fosse. Todos os problemas, ou a maioria deles, é porque há muito vínculo que não é cortado com os pais. Existem pais que não querem soltar os seus filhos, homens e mulheres. Tem nada disso que é porque é homem, porque é mulher. Não quer soltar. E por conta disso, estão aí os sogros e as sogras mal falados, pejorativamente citados, cheios de piadas, cheios de historinhas. Há blogs na internet, há sites que você pode entrar para você esculhambar, desculpe o nome, com a sogra, com o sogro, ou vice-versa, com a nora e com o genro. Então, nós temos que levar esse temor para a nossa casa e prestar bastante atenção, amado. Porque se nós cortarmos, se nós fizermos separação daquilo que serve para nós, das regras bíblicas, nós vamos trazer problema para o nosso casamento. Nós vamos trazer problema para os nossos filhos. O ano que vem, 2013, eu farei aqui um estudo bíblico com as mães e pais que quiserem, de filhos que estão namorando firme, que estão noivos, que vão sair de casa para se casar. Porque estas pessoas precisam aprender que isto é o rumo da vida. Precisam largar, precisam deixar, precisam ter prazer na nova família que os seus filhos vão formar. E tem gente muito tola, que ao invés de manter este amor, esta unidade familiar, na base do corte do cordão umbilical, do respeito, sim, lógico, não faz isso, e depois são gabinetes e gabinetes de problemas. Noras desta igreja amam suas sogras e as respeitam. Noras, genros e desta igreja se submetem à palavra de Deus. E sogras e sogros desta igreja também têm que ser maduros, têm que ser pessoas firmes na palavra, sem medos, sem terrorismo, sabendo que é normal, é de Deus. Os filhos não são propriedade dos seus pais. O Senhor Jesus nos dá por um tempo para cuidarmos dele, mas eles continuam e continuarão sendo de Deus. Deus é que tem o domínio, Deus é que tem o controle dos nossos filhos.
Ele é que sabe o que é melhor. Amados, está faltando temor dentro das famílias. Amém? Essas guerras familiares todas têm uma razão: falta temor. Porque por temor você obedece à Bíblia, o que Deus diz, você se submete, você engole sapo. Por amor você engole, amado. Você engole jacaré, crocodilo, leopardo. Ou não? Então, vamos entender. Agora, isto aqui é um princípio de Deus. Deus estabeleceu a família, uma bênção, mas Deus estabeleceu regras para a família também. E as regras, para que a família seja uma bênção, têm que ser respeitadas. Amém? Amém. Muito bem, então começamos bem. Ponto 2. A família é vontade de Deus. Salmos 68, 6. Deus faz que o solitário more em família. E os solteiros digam amém. Que fraco, não vou casar ninguém. Desse jeito não vai não. Família é tão bênção que Deus faz. Deus faz que o solitário more em família, constitua a sua família. Quero ouvir a igreja. E os que não são mais solitários e já casaram, digam amém. As famílias deste ministério são benditas, são abençoadas, são felizes, graças a Deus, né? Amém. Eu profetizo todos os solteiros casando em 2013. Olha, foi mais forte que a palavra profética do ano. É bênção. Casamento é bênção. Você que está namorando 10 anos. É ruim, hein? Não entendeu nada, hein? Bispinha, falta condições. Amado, vamos para o gabinete que eu te falo de condições. Vamos orar, marcar essa datinha, que a gente dá um passo e Deus abre os céus e prepara as condições todas, amém? O que precisa é ter temor do Senhor, porque esses relacionamentos também, tico-tico no fubá, isso aqui não é para nós. Essa coisa que anda, mas não anda e não desanda, também não é da graça de Deus. Deus também não promove ajuntamento, Deus promove casamento. Ajuntamento é coisa do mundo. E coisa do mundo não serve para quem teme a Deus. Tem que casar. Bispo, estou juntado. O que eu faço agora? Case. Tem uma agenda, o Bispo Rai está com o iPhone dele, tem agenda. Olha, descobri que iPhone, eu não tinha calendário de 2014. Aí chegaram lá no gabinete e falaram, eu queria agendar um casamento para 2014. Eu fiquei, oh meu Deus, onde que tem essa agenda de 2014? Não tenho agenda de 2014. Mas nesse negócio de iPhone, tem até, meu amado, Jesus voltar. É uma coisa, pode marcar seu casamento, mas não vai marcar para quando Jesus voltar, né? Tá bom. Pode procurar o Bispo Rai agendar seu casamento. Marca que Deus vai te honrar. Amém? Porque é vontade de Deus que o solitário more em família. Mas more em família. Não é em albergue. Não é juntando os trapinhos no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Não existe isso não, hein? Entendeu? Papel. Ah, esse negócio de papel e careta. Não é não. Está aqui, ó. Ok? Ah, não quer o papel? Hoje já tem certidões de casamento virtuais. Fica tudo registrado lá no cartório. Mas tem que ter temor do Senhor, amados. Esse negócio de um crente que é juntado, na hora que ele encontra um outro lá do mundo, um ímpio, que também é juntado, qual a diferença de fazer parte de uma igreja, de ouvir essa palavra? Não pode. Bispo, mas esse culto aqui é de acusação? Não, esse culto é um culto de temor do Senhor, onde o Senhor quer promover acertos nas famílias, para que a retribuição, a farta colheita, caia lá na sua casa, no seu lar. Amém? Então, casamentos
são maravilhosos quando eles são baseados na palavra de Deus. Muito bem, ninguém fique triste, vai embora, rasga o cartão de membro, tá? Tem que casar mesmo, aqui é assim. A gente dá um tempo, como Deus é misericordioso e longânimo, dá um tempo para que o homem se arrependa. Aqui a gente dá um tempo para que você procure o bispo e marque a sua agenda, o seu casamento. Senão ele vai te chamar no gabinete, vai falar, o que você está pensando? Olha lá, põe lá Isaías, eu gosto de Isaías já pescou tudo, está com o iPhone na mão. Terminando o culto, uma fila aqui na frente, todos os que precisam acertar 2013, e corra, que não tem muita agenda, que eu disse que 2013 a gente começa em janeiro, tem 1 a 2 casamentos por mês em 2013. Então você corre lá para a gente conseguir um dia para você. Vamos lá, muito bem. 3. Filhos são herança. É para ter filho tá? É para ter filho no casamento. Esses filhos fora do casamento dá uma encrenca. Tem gente que diz, estou encrencado, bispo. Mas está chegando agora, Deus ajuda você. Tá bem? A arrumar o que precisa arrumar e sair das encrencas. Que a vida de um crente não é para viver encrencada. É para viver saudável, feliz, por cabeça nesta terra, não por cauda. Então, filhos são herança. Esses também que casaram já há 10, 20 anos, 30. Estou esperando aí, não vai dar mais tempo. Existe uma coisa chamada natureza. Depois, amados, mas Abraão era um caso. Essa coisa, você esperar o seu marido chegar lá na virada. Bispinha, que hoje tem Viagra. Amado, você é da graça de Deus, você não precisa de nada disso. O Senhor é a tua força, a tua energia. O Senhor é a tua inspiração. E os homens digam amém. Sim, já entendi. Esta não é a igreja do Viagra. Esta é a igreja dos homens virtuosos, firmes. Então, filho é herança. Vamos ver na palavra de Deus. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Então é prêmio. Diga, filho é prêmio. Não quero nenhum pai chamando seu filho de aborrecente. Nesta igreja, os nossos filhos são bênção, são herança. Amém? Galardão. É que você não conhece o meu, minha bispinha. Olha, querido, o seu, a Bíblia também diz que é herança do Senhor. Então, ore, leve temor para dentro da sua casa, ensine, traga para a igreja e você vai ver este prêmio e a sua recompensa. Ponto 4. E os netos? Quem aqui é avó? Avô? Olha quanto avô! Mas você nem é veinho. Netos são coroas para os avós. Não são os avós que são as coroas. Os netos é que são coroas para os avós. Olha o que diz a palavra em Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quem tem um neto, já é rei na sua casa, na sua família, já é rainha. Quem tem neto? Bispo Celso, mas eu retiro a palavra aqui dos velhos, porque o bispo está muito novo, tá bem? Aqui velhos não foi uma palavra, né? Mas é do ancião, da pessoa sábia, da pessoa experimentada. Olha, os filhos dos nossos filhos coroam a nossa vida. Que coisa maravilhosa. E os avós digam, glória a Deus pelos meus netinhos. Bom, continuando. Ponto 5. As famílias de Deus devem temer ao Senhor. Então, o que eu estou falando aqui, temor nas nossas casas. Provérbios 23, 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Na tua casa não fique invejando o vizinho ímpio, não. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia.
porque de veras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então, temor do Senhor dentro de casa todo dia, e aí então vai haver bom futuro para a tua família. Diga: eu recebo esta palavra. Ponto 6. O temor é companheiro do amor na família. Provérbios 15, 16 e 17. Amados, melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Sabe que tem casa que tem muito dinheiro, muita comida, muita coisa boa, muitos andares, muita tecnologia, mas a inquietação, a dor, a desespero, a falta de paz, a intranquilidade, a medo, a insegurança, porque não tem temor do Senhor. Mas a Bíblia diz, melhor é o pouco. Se tiver temor na tua casa, você vai ser feliz, amado. Com pouco, com médio, com muito, você vai ser feliz por causa do temor do Senhor, não é? Versículo seguinte: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Cuidado agora nas festas de final de ano. Aquela cumilança, e tem gente que quer se matar. É verdade, a mesa posta, aqueles cristais, castiçais. É lindo uma mesa de Natal, né, pastora Simara? Nós adoramos fazer isso. Mas, amado, se botar um boi cevado ali, vai fazer todo mundo se pegar, e um xingar o outro, e depois tá um tacando coisa no outro. Não, não é por aí. Cuidado. Estão rindo de onde? Ah, não, pastora Silmara que apareceu no telão. Melhor é um prato de hortaliças. Nós já tivemos muita coisa em uma fase da nossa vida, perdemos. A gente acho que nunca comeu só hortaliças, mas aquilo que a gente comia, simples, né? Às vezes não tinha para aquilo que a gente tinha sido acostumada, mas havia amor, havia temor, e a gente nunca parou de rir. A gente sempre foi muito feliz. Então que você aprenda essa lição. Tenha o que tiver na tua casa, na noite, no almoço, na passagem do ano, onde você for, você sabe, melhor é ali um pratinho simples, uma salada, uma coisinha, né? Do que um boi cevado, aquele monte de comida e todo mundo se atracando, e ódio e sentimento, né? Tem que ter temor nesses momentos de celebração também. Ponto 7. As famílias de Deus devem se apartar do mal. Isso é para a família toda. Nós temos que cuidar uns dos outros dentro da nossa casa. Não pode ficar assim com aquela individualidade dentro da família e falar assim: ah, eu me apartei do mal, aquele também, ah, esse aqui não quer paciência. Não, não. Uns pelos outros, né? Olha o que diz Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então tem que ter temor dentro da casa, para um ensinar o outro, falar com o outro, exortar o outro, para se apartar do mal. Chama lá a tua mulher, chama o teu marido, numa situação, num negócio, isso é mal, eu estou vendo que isso é mal, vamos orar a respeito disso. É uma amizade, e essa amizade não é boa. Vamos orar, tem que se apartar desta pessoa. Esse namoro não é de Deus isto. Olha a impiedade, tem que ter entendimento e se apartar do mal. Ponto 8. As famílias que temem a Deus são prósperas. Salmo 34, 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o... Uma casa de tementes, não falta nada. Salmo 111, 5. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Não vai te faltar nada. O sustento vai chegar. Você pode não saber como, vai chegar. Sua casa teme a Deus, haverá sustento. Salmo 112, 1 e 3. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Põe aí na sua família. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Diga: eu recebo esta palavra. Ponto 9. As famílias que temem a Deus são felizes. Salmo 128, 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Não pode haver falta de trabalho na casa de um temente. Se você tem aí uma porta fechada, em nome de Jesus hoje, eu arrebento pela fé, pela palavra, esta tranca de ferro, este porta de bronze, porque um temente tem que ter trabalho. E tem que comer deste trabalho. Feliz serás e tudo te irá bem.
Tem que ter temor na casa. Tem que temer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 3. Tu, esposa, tem que casar, tem que ter uma esposa. No interior de tua casa será como uma videira frutífera, uma mulher que dá frutos. Não é só no ventre, não. Dá fruto, onde põe a mão prospera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Ai, que delícia sentar com a casa, com os filhos, para almoçar, para jantar. Amém? Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao... Então a casa tem toda a bênção. Todos têm a bênção do Senhor. Ponto 10. As famílias que temem a Deus, veem a justiça de Deus. Está esperando aí a solução de um caos? Está esperando aí uma decisão judicial? Está esperando aí alguém que lhe peça perdão? Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A sentença já foi liberada para você. Salvação desta causa, desta questão. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, feliz da vida. Amado, não desista da sua família. Ame a sua família, invista na sua família, ore pela sua família, pregue para a sua família a palavra de Deus, dê seu testemunho para a sua família, traga a sua família para a igreja. Hebreus 10, 23 e 24. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Vamos manter firme, vamos confessar que a nossa família é bendita, é do Senhor, que vão se render, que os corações vão ser quebrantados. O Senhor tem uma obra para a nossa casa, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Tem que considerar a tua esposa, o homem de Deus. Tem que ter consideração. Pedro já dizia, Paulo já dizia, consideração. Considera a tua mulher, considera o teu marido, considera os teus filhos, considera os teus pais. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não estimule os teus amados dentro de casa a guerra, a divisão. Mãe, pai, não fala mal de um filho para o outro, de um irmão para o outro. Não exalta mais um do que o outro. Não chama um de inteligente para você estimular. Eu estou estimulando o outro, dizendo, teu irmão sim que é inteligente. Você não está estimulando, você está denegrindo, você está acabando, você está usando palavras de morte. Não compare filhos, filhos são incomparáveis. Deus não compara nenhum dos seus filhos. Nós somos pessoas únicas diante de Deus. Os nossos filhos são pessoas únicas diante de Deus e das nossas famílias. Cada um é importante, cada um tem seu papel, cada um tem um propósito na nossa casa. Amém? Vamos nos estimular ao amor, vamos nos estimular às boas obras. Temperamentos são diferentes. Às vezes um filho tem um temperamento mais parecido com a mãe e vira queridinho da mãe. Às vezes um filho tem um temperamento mais parecidinho com o pai, então ele é o queridinho do pai porque tem muita coisa em comum. E isto não existe para Deus. Se nós tivéssemos que ser queridinhos para Deus, amados, nós não teríamos nada na carne parecidos com Deus. É verdade ou não é? Então muitas mães, muitos pais estragaram os seus filhos, suas famílias, quebraram por causa dessa coisa de preferência, porque esse se deu melhor, o outro se deu melhor. Nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras. Fale para os teus filhos todos: você é amado de Deus, meu filho, você é uma bênção, você é um abençoado. Em tudo que você puser a mão, Deus vai te honrar. Olha, que Deus, que os anjos guardem a tua entrada, a tua saída. Você é lindo, você é bendito, você é bem sucedido. Mas eu fui mal na escola. Mas você tem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo ativada vai fazer você ser o melhor onde você for. Amado, estimule as boas obras. Estimule os teus filhos com amor. Quando teu marido sair, fale que ele é um bom profissional, que ele é um homem decente, que ele é um homem abençoado, vitorioso, bem sucedido, bem-aventurado. Ele é o cabeça da casa, ele tem um coração segundo Deus. Estimule o teu marido quando ele sai de casa. E você, marido, quando volta para casa, não entra em casa e começa a dizer: quando eu saí, isso estava no mesmo lugar. Onde você estava que eu liguei o dia inteiro e não te achei? É para nos estimular ao amor e às boas obras. Amém?
Isto é uma família de Deus, que teme ao Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos por fé, igreja. Nós não precisamos ver para crer. Então não importa se o seu filho, o seu marido, a sua esposa ainda não está aqui. Por fé você tem que começar a ver essa pessoa aqui. Por isso nós não vamos desistir de quem nós amamos. Nós não retrocederemos jamais, diz Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Chegou até aqui, não vai jogar a toalha. Não. É daqui para a frente, daqui para a glória, daqui para o céu. Deus fez você chegar até aqui. Cheguei, mas cheguei assim. Se não tivesse Deus, não tinha chegado nem na metade do caminho. Então, aquele que começou boa obra na tua casa, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem muita coisa para acontecer nesse final de ano, na sua família, e você é o temente que vai levar essa bênção toda para dentro da sua casa. Amém? Amado, amada, eu sei que nesta hora tem alguém dizendo assim: Bispa Solange, tudo isso é verdade, tudo isso é lindo, mas eu não tenho família. E o Senhor lhe diz neste dia, Salmo 27:10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você tem família sim, Deus já te acolheu. Salmo 68:5: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Se Deus escolheu este lugar para se manifestar na sua vida, Ele está sendo pai para você que não tem pai, que não tem mãe. E você que é viúva e viúva, Ele é o teu juiz, Ele é o teu protetor, Ele é o teu ajudador. Salmo 103:13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o... Basta você temer a Deus, não importa se você tem pai e mãe, o Senhor se compadece de você. Mateus 12, e aqui vem uma palavra tremenda. Nós vamos participar da ceia, eu queria que você prestasse atenção nisso. Mateus 12, 48-50, conta a história, depois você lê inteira, que a mãe de Jesus foi procurá-lo, e os irmãos. Estava uma multidão numa casa, e eles disseram: manda chamar lá Jesus, diga que é a mãe dele. Uau! A mãe dele e os irmãos estão aqui. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu queria que aqueles que não, nesta noite dizem: eu não tenho família, não tive, fui abandonado, fui rejeitado, estou sozinho, sou resultado de um divórcio, meus filhos já saíram de casa, cada um seguiu o seu rumo, estou sozinha, estou sozinho. Que você falasse e se colocasse como Jesus nesta passagem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. É uma palavra bastante complexa, mas eu fui procurar o significado. E o que Deus está dizendo nesta passagem, eu quero colocar no telão esta afirmação, é que a relação espiritual entre Cristo e os crentes é ainda mais íntima que o mais íntimo dos laços de sangue. O temor e a obediência a Deus têm precedência sobre as responsabilidades familiares. Isto é seríssimo. Jesus, quando disse isto, Ele não estava rejeitando a sua mãe, logicamente, nem a seus irmãos. Mas Ele estava mostrando uma relação espiritual muito mais íntima que o mais íntimo dos laços de sangue. Por isso Ele apontou para os discípulos. E a palavra ainda nos mostra nesta passagem que o temor e a obediência daqueles que estavam ali, seguindo a Jesus, submetidos a Jesus, tem precedência sobre as responsabilidades familiares. Ou seja, Deus vem antes da nossa casa. Deus vem antes da nossa família. Deus vem antes dos nossos filhos, mães. Deus vem antes do nosso cônjuge. Amém? Nós, crentes em Jesus, tementes a Deus, obedientes e reverentes, nós devemos saber, entender e crer que Deus tem precedência sobre as responsabilidades familiares.
E que a nossa relação com Cristo deve ser mais íntima que o mais íntimo laço de sangue. Tem gente que larga tudo pela família, mas não larga a família por Jesus. Não é largar no sentido de abandonar, mas temos que entender e levar esse temor para dentro de casa. Que a gente só tem família porque Ele nos deu. Se Ele quisesse, e se Ele quiser, Ele tira. Então Ele deve ser prioridade, porque Ele diz, a minha justiça, o meu reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas, isso inclui todas as outras relações e relacionamentos, vos serão acrescentados. Amém? Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem gente que não vem, às vezes, a um culto por causa de uma questão familiar. Leve o temor para dentro da casa e altere imediatamente esta posição, este posicionamento. Congregar vem antes de qualquer relacionamento familiar ou problema de família. Não deixemos de congregar-nos, até porque, se você quer solucionar um problema de família, é congregando, ouvindo a voz de Deus, orando, que você vai conseguir superar e achar a direção de Deus para isso. Amém? Então, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Então, nós devemos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras, tanto dentro da nossa casa, como aqui uns aos outros. E isso inclui reunir-se em culto e exortar uns aos outros à fidelidade. O entendimento do que Cristo fez por nós deve nos estimular à ação. Então, antes de nós participarmos da ceia, eu queria, nesse momento, que a gente praticasse a palavra do Senhor, em relação a esse temor, e esse estímulo ao amor, esse estímulo que a Bíblia diz aqui. Volta para mim o 24, por favor. Pode pôr para mim? Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Se o Senhor está dizendo que os laços espirituais são mais íntimos que laços de sangue, e você sabe que é verdade, você sabe que é verdade. Tem gente aqui dentro que tem laços que Deus estabeleceu, que não tem com alguém da sua família. É ou não é verdade? Deus, quando nos trouxe para esta igreja, nos deu uma família. E nós temos que saber entender isso, nos considerar uns aos outros. O que é considerar? Ter consideração. Você não pode me ignorar, eu não posso te ignorar. Nós temos que nos considerar. Deus colocou uma relação entre nós que é maior e mais forte do que laços de sangue. Porque talvez alguém do próprio sangue não vá morar no céu a eternidade. Mas nós, salvos em Cristo e por Cristo, vamos morar por toda a eternidade juntos. Nós temos que ter consideração uns pelos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que a gente estimula alguém a amar? Amando. Não adianta eu dizer, me ame, Cindy. Você tem que me amar, Cindy. É dando que se recebe. Se eu quero que a minha nora me ame, eu tenho que amá-la. Como é que eu estimulo esse amor? Eu tenho que amar. Como nós estamos falando de temor e família, há pessoas da família de sangue aqui dentro. Eu queria que nesse momento, eu sei que é uma coisa diferente, mas é a última ceia de 2012, eu não posso passar para frente sem obedecer, porque eu aprendi a obediência e o temor do Senhor. Pessoas da mesma família aqui dentro da igreja, hoje, antes da ceia, vão se considerar, vão estimular uns aos outros com esse amor e as boas obras. O que é boas obras? Não é caridade, não. É fazer o bem para o outro. É ajudar o outro. Se você quer ser amado por alguém da tua casa, é você que vai dar o primeiro passo. Isso se chama temor do Senhor dentro da família. Esta coisa de que se ele não vier eu não vou, se ela não falar eu não falo, isto é impiedade.
Isto é carnalidade, isto é anarquia dentro da própria casa. Se ele não vier, eu vou, porque eu sou temente a Deus, eu estou aprendendo a amar, eu quero receber amor e eu vou fazer a minha parte, estimulando esta pessoa a me amar. Você está entendendo? Se ele não pedir perdão, se ela não pedir perdão, eu não vou pedir ou eu não vou perdoar. Ah, meu amado, você vai sim, em nome de Jesus, porque você vai ver a glória de Deus na sua vida, você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo, ou se você não entendeu o que é dar o outro lado, você não pode seguir Jesus Cristo, nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Não é um tabefe no outro lado da face, mas é você subjugar a sua carne e dizer, não tem problema, eu dou a outra face. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Eu não quero ninguém aqui, brincando com esta hora. Isto aqui tem implicações no céu. Esta é a vontade de um Deus soberano, um Deus que nos chamou para viver esta palavra. Eu me recuso a ser uma teórica na minha casa, e os meus filhos e maridos sabem que eu não sou. Então eu quero que as famílias, primeiro, se você tem família aqui, família de sangue, primeiro, você vai considerar cada pessoa dessa sua família agora. Vai procurar, não importa que nós vamos andar na igreja, vai abraçar. Se tiver que pedir perdão, se tiver que liberar perdão, se não tiver que falar nada, só olhos nos olhos. Mas assim, é para estimular ao amor, então tem que amar. Pode sair do lugar. E depois que você fizer com a sua família, então você vai fazer isso com os irmãos, que tem uma relação aí que é divina, para a eternidade. Pode sair do lugar. Nós vamos louvar a Deus nesta hora. Amado, é de verdade, viu? Aqui não tem teatro, encenação. Maridos e esposas primeiro. Pais e filhos, filhos e pais, mães e filhas, irmãos e irmãos, irmãos e irmãs. Nós somos tementes a Deus. Vamos nos estimular ao amor, à prática das boas obras. Cunhadas e cunhados. Cunhados, concunhados, em nome de Jesus. Não é abraço de Feliz Natal, nem social, amado. É a vitória do povo de Deus. É você envergonhar o inferno, botar o diabo em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estimule alguém da sua família ao amor, amando. Estimule alguém às boas obras. Estimule, amado. Ame, beije, abrace. Sogras, genros, sogros, noras. Somos da família de Deus. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Jesus. Oh Deus, as avós, os avós, seus netos, procurem os avós. Aleluia, Jesus. Sobrinhos, procurem os tios. Tios, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Pode sair do seu lugar. Nós vamos ter o melhor dezembro, amados. O melhor final de ano. Na base do amor, do estímulo, das boas obras. Se você vir aí no meio da igreja alguém sozinho, chama, com respeito, dá a mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe alguém para a igreja, vá dar um abraço nesta pessoa. Você que foi trazido por alguém, vá agradecer. Alguns aqui dentro são mais do que amigos, são amigos e irmãos, são irmãos amigos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltando aos nossos lugares. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos chamar os pastores para virem ao altar, os oficiais, para celebrarem a ceia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Deus. Amados, eu preciso terminar a mensagem. Voltem ao lugar, por favor. Os oficiais podem pegar os elementos da ceia. As ovelhas voltem ao lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja me ouve, posso falar? Eu termino dizendo que essa revelação e conhecimento da doutrina do temor do Senhor nos faça viver conforme a vontade de Deus para a sua igreja. Porque, amados, não se pode viver o evangelho da graça de Deus pela metade. É preciso vivê-lo na totalidade. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém.